Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E para quem acompanha o canal deve ter visto que a gente já lançou a avaliação desses dois carros aqui, do Versa 1.6 CVT e do Prisma 1.4 manual de 6 marchas. Mas hoje a gente está aqui com os dois juntos para gravar um vídeo diferente. Vou até convidar uma pessoa ali que eu trouxe no banco de trás ali do meu Prisma. Vem cá por favor. A gente vai gravar um vídeo falando sobre a diferença entre um carro manual e um carro automático. Bom demais, Davi? Bom. Então explica aí, o que está acontecendo no nosso mercado com os carros dessa categoria? O câmbio automático está mais popular do que nunca. Não só gosto do consumidor, mas também em relação a preço. Então as pessoas hoje, acima de certo patamar de preço, em certas categorias, consideram que o carro manual é uma coisa atrasada, uma coisa de pobre, e que o automático, seja CVT ou um automático convencional, é só vantagens. Exato. Então, para começar essa história, vamos entrar aqui no Versa e vamos explicar um pouco sobre quais são os diferentes tipos de câmbio automático que a gente encontra hoje no mercado. No mercado de hoje, a gente está vivendo uma verdadeira profusão de câmbios automáticos. Vamos dizer de câmbios automáticos como aquele câmbio que troca de marcha sozinho, porque o funcionamento deles pode ser bastante diferente. Então nós temos o automático convencional, que tem o conversor de torque. A gente tem os câmbios automatizados de uma embreagem, de dupla embreagem. E a gente tem também os câmbios CVT. Que é exatamente o caso aqui do Versa. Que é exatamente o caso aqui do Versa. É o câmbio continuamente variável, né? Exatamente. CVT eu brinco, acabei de brincar pela primeira vez na minha vida, que eu chamo ele de câmbio vastamente tedioso, né? Porque ele tem um comportamento um pouco peculiar. Então, falando um pouco mais sobre essas tecnologias, né, o câmbio automático convencional, ele geralmente é chamado pelas marcas de automático mesmo, AT6, AT4, e hoje a maior parte dos carros, mesmo os mais baratos, estão vindo com câmbio de 6 marchas. Por ser um câmbio que tem uma construção um pouco mais simples e até de certa forma mais barata também hoje em dia, alguns carros esportivos e algumas marcas de fora do Brasil já estão fazendo câmbio automático de 10 marchas, né, que é, por exemplo, o caso da Ford e da Chevrolet, que hoje já tem 10 marchas tanto no câmbio do Camaro quanto no Mustang. Além dos câmbios automáticos convencionais, tem também o câmbio CVT, que é uma tecnologia que geralmente essas aí as marcas não costumam esconder dos consumidores, né? Eles sempre gostam de colocar o nome CVT. É um tipo de câmbio que não agrada a todo mundo, pode causar uma certa estranheza por causa da forma com que ele funciona mesmo, né? Ele é um pouco estranho. É uma sensação de motor vai e carro fica. Exato. É uma coisa meio chiclete, né? Elástica, assim. É estranho mesmo. Você mesmo não entendendo de carro, você estranha, né? Porque é anormal. Para quem tá pensando em comprar um carro CVT, uma boa dica é, se você quiser evitar essa sensação estranha do funcionamento do câmbio, você pode ir para um câmbio CVT que simula marchas, como é, por exemplo, o caso dos carros da Honda, certo? Honda, Toyota, eu sei que faz isso. O que eu acho engraçado é que o CVT ele surgiu justamente buscando essa maior eficiência, né? De ter o giro sempre baixo se você estiver andando devagar e sempre travado na rotação de potência máxima. E daí vem esse comportamento, né? De motor vai e carro fica. E também um comportamento de consumo bem melhor, né? Teoricamente sim. Mas aí eles vieram com essa simulação de marcha justamente para aliviar essa sensação. Isso piora o consumo, né, do carro e nem sempre melhora o desempenho, né? Então é mais uma questão de sensação do que de resultado dessas simulações de marcha. Uma coisa curiosa é que a maior parte dos carros hoje com motor híbrido, eles têm o câmbio CVT exatamente por conta disso, né? Você consegue ter uma eficiência melhor ali de rotação, de conseguir carregar a bateria do carro no momento de frenagem e etc. Bom, passando aí para a próxima tecnologia, é a tecnologia dos câmbios automatizados de uma embreagem. Esses aí estão saindo um pouco de desuso, né? Então, eles tiveram seu momento, eles caíram em desuso.
Eu acho que... Eu gosto desse tipo de câmbio, eu sei que eu sou minoria, mas acho que as pessoas não entenderam muito bem qual é a dele, né? Ele não é um câmbio automático 100% nos moldes tradicionais. Ele é uma solução para a pessoa ficar livre de trocar marcha a um custo que era menor, né? Hoje em dia não chega a ser menor. Hoje em dia eu acho, inclusive, o único câmbio automatizado de uma embreagem que a gente tem no mercado é o GSR da Fiat, né? Que vem tanto no Argo quanto no Mobi. E o Cronos também, mas também tem a Volkswagen ainda usa no Up e no Fox. Legal, é um câmbio que realmente está caindo em desuso. Atualmente, né, antigamente a gente tinha, por exemplo, o Dualogic da Fiat, o iMotion da Volkswagen, o EasyTronic da Chevrolet, que também foi bem errado, né? Exato, o EasyR da Renault. Então a gente teve realmente uma oferta muito grande aí de motores de câmbios automatizados de uma embreagem. E por fim, a gente tem também os câmbios automatizados de duas embreagens. Esses aí também tiveram seu momento, né? Chegaram aqui no Brasil, o PowerShift e o DSG foram os dois principais nomes aqui que chegaram, e foram câmbios que na época fizeram muito sucesso, mas pouco tempo depois começaram a se tornar um pouco polêmicos, né? O DSG tem a polêmica do câmbio de 7 marchas, que ele é a seco, né? As pessoas... Ele faz barulho, é normal, em baixas velocidades, em rua ruim, você sente as engrenagens fazendo barulho, né? Se encontrando. Tem gente que acha ele problemático, que dá muito problema, mas o problema mesmo foi no PowerShift, né? Que ele patinava, queimava embreagem, não trocava. O funcionamento do câmbio automatizado de dupla embreagem é bem parecido com o automatizado de uma, né? Que é praticamente um câmbio manual com trocas automáticas. Exatamente. O câmbio automatizado é exatamente isso, né? Exato. A principal diferença do automatizado de duas embreagens é exatamente o que está no nome, né? Ele é um câmbio de duas embreagens. Então ele tem uma embreagem para as marchas pares e outra embreagem para as marchas ímpares. Então ele acaba conseguindo ser muito mais suave do que um automatizado normal de uma embreagem e também fazer trocas muito mais rápidas. E é exatamente por isso que hoje em dia existem vários carros esportivos que continuam usando esse tipo de câmbio, né? Mas está um pouco em desuso. Até em carros esportivos, as fabricantes estão passando para o automático, para o tradicional, porque o câmbio automatizado, ele tem um problema que nas marchas da mesma embreagem a redução é lenta, né? E o automático não tem desse problema. Então, basicamente, aí são essas 4 tecnologias aí diferentes de câmbio que a gente vê hoje. E além desses, a gente também teve algumas peripécias que as montadoras fizeram aí no caminhar dos tempos, né? A gente teve os câmbios semiautomáticos que foram bem usados em carros esportivos, que são parecidos com os câmbios das motos, né? Então ele tem um corte de injeção, mas ele precisa de uma ação da pessoa para fazer a troca de marcha, ele não faz a troca sozinha, só que ele não precisa da embreagem. E a gente teve também o câmbio da Fiat. Você lembra qual que era o nome dele? Um câmbio da Fiat que ele era... tinha o H aqui, né, alavanca H, mas não tinha embreagem. Exato. Era o Citymatic. Exatamente. Teve a Fiat e a Chevrolet. Isso. Essa aí foi uma peripécia que realmente não chegou no mercado, vendeu pouquíssimo e não é à toa. Era um câmbio muito estranho. Ele era um câmbio automatizado. Ele já era um câmbio automatizado. Sim. Ele tinha um sensor aqui. Na hora que o motorista levava a mão, ele acoplava a embreagem e fazia a troca. Era uma tecnologia bem engenhosa, mas bem problemática também. Então acabou que o câmbio dessa tecnologia não durou muito tempo. E era uma promessa na época, acabou não durando. Sim, sim. Mas qual o seu preferido? Assim, falando de câmbio, desconsidera manual pra gente não ser injusto. De câmbio que faz a troca automática, o que você prefere? Eu acho que depende. Acho que depende muito de qual é a prioridade sua. Se você quer um carro econômico, um carro para usar na cidade, eu acho que eu iria do câmbio CVT. Por mais que o CVT ele incomode um pouco com essas trocas contínuas, é um pouco estranho para quem não está acostumado no carro, ele acaba trazendo um consumo muito bom, o que é uma coisa bem positiva no dia a dia. Mas, apesar disso, se for para pegar a estrada, aí eu acho que eu já iria com um câmbio automático convencional, que você consegue ter trocas mais suaves, consegue ter uma segurança maior de saber qual marcha que você está e etc, fazer uma redução mais rápida. E se for um carro esportivo, eu iria de dupla embreagem. Acho que aí entre os 4 tipos, o único que eu não iria de forma alguma é o de uma embreagem só. Eu sou do contra, eu gosto do automatizado. Mesmo de uma embreagem eu gosto dele. Eu gosto da cabeça do câmbio automatizado, que parece mais com a do manual, entendeu? Eu não gosto do CVT, que ele trava giro. Eu não gosto de sentir o conversor de torque trabalhando, bloqueia, desbloqueia. Isso me incomoda, sabe? Aquela sensação de patinar.
Então o automatizado, pra mim, ele combina mais pra cidade, estrada, o que for. É gosto pessoal, né? E mesmo de uma embreagem só, é só questão de saber, né, como é que ele funciona mesmo. Então não teria problema em ter automatizado, não. Se eu quisesse um carro de troca automática, né? Então, já que fica no final das contas essa questão aí, pagar R$5.000 a mais, R$3.000 a mais, até R$1.000 a mais em alguns modelos pelo câmbio automático, agora bora lá para um carro manual, para o nosso Prisma 1.4 com câmbio manual de 6 marchas. Vamos lá. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Mas como bons apaixonados por carros aqui, né, todos nós da equipe, a gente sempre vê o valor de um carro manual também, né? Não, bota ver valor nisso. Um câmbiozinho aqui pra você brincar é muito bom. Conta mais sobre o carro que a gente está aqui dentro agora. Esse aqui é um Prisma LT 2018. Então ele já tem um motor 1.4, né? E o câmbio de 6 marchas manual. É um câmbio que tem engates bem bacanas, né? Que inclusive é um ponto bem positivo dos carros manuais, que as montadoras todas, elas têm aperfeiçoado a forma com que elas fazem os câmbios, né? Os engates, vibração de manobra, tá tudo muito melhor hoje. E realmente tem sido um incômodo muito menor. É a própria embreagem também, né? Os carros hoje estão com embreagem muito leve, muito fáceis de guiar. Eu não me canso por causa de peso de embreagem, lidar com o câmbio. Tem gente que acha exaustivo, né? No trânsito você fica amarrando e para. Pessoalmente não me incomoda. O que me incomoda são as pessoas no trânsito, não é trocar de marcha. Isso aqui inclusive é até uma distração para quem gosta, né? Exatamente, é uma coisa curiosa, né? Para quem acompanha o canal aí já há mais de um ano e assistiu todos os vídeos, devem ter visto que eu comprei uma BMW, uma 323i E46 anos 2000, e ela veio de fábrica com um câmbio automático de 5 marchas, né? Um câmbio até bom, Steptronic, que tinha troca manual e tudo mais. Mas eu decidi que eu não queria um câmbio automático, eu queria um câmbio manual. Aí eu comprei o câmbio de uma BMW, uma E36, uma BMW um pouco mais antiga, 1994, e coloquei o câmbio dela na minha. E realmente ficou uma troca muito boa e eu realmente não me arrependo de ter feito isso. Eu acho que você colocou um câmbio manual da mesma marca, né? É, sim. É igual a famosa piada do Traveco, né? Que é o Chevette com motor AP. É uma BMW com câmbio BMW, né? Exato. Foi uma adaptação muito simples, né? Eu não diria que é uma adaptação que eu recomendo para todo mundo, porque qualquer carro modificado tem suas dificuldades, mas é uma coisa que muita gente já fez e muita gente vai continuar fazendo, né? Como, até por exemplo também, na época dos câmbios automatizados, né, que a gente tinha explicado agora há pouco, era muito comum que esses câmbios dessem problema. E a substituição desses câmbios eram muito caros. Era muito mais barato você comprar uma caixa manual e colocar, por exemplo, numa Meriva, num Palio, etc., do que você realmente substituir por outro câmbio automatizado. Então essa foi uma troca aí também que outras pessoas fizeram com carros nacionais também, há algum tempo atrás. Eu não sei, não tenho informações assim para saber se era muito, se acontecia muito ou não. Mas eu já li algumas vezes que era normal, no Meriva EasyTronic especificamente, a pessoa ter problema, quer saber, vou botar o câmbio manual nesse carro mesmo e toca o barco. Mas tem que considerar também que a Meriva EasyTronic foi, junto do estilo do Alogic, o primeiro automatizado no país, né, dessa nova leva, né? Foi lá no final de 2007 e desde então as pessoas aprenderam um pouquinho mais a lidar com esse tipo de câmbio, né? Na época acho que era um bicho de 7 cabeças ainda. O câmbio manual, basicamente, a manutenção que você tem que fazer nele é a troca da embreagem. Mas é uma coisa que, usando no dia a dia, você vai trocar a cada 60, 100, 150 mil quilômetros, dependendo de qual for o seu uso. Depende do uso, exatamente. Do estilo de direção, né? Da cidade que você roda também. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que acaba sofrendo um pouco mais com a embreagem, né? Por causa do trânsito, subida, etc. Vai do motorista, igual... lá em casa, você sabe, a gente tem um Gol bem antigo, né, do meu pai. A gente foi trocar a embreagem dele, pela primeira vez o carro já estava com 300 mil quilômetros. Usando muita estrada, né, mas rodando em Belo Horizonte também. Vendi meu Fox, que já apareceu aqui no canal, com 70 mil, a embreagem estava
estado de nova ainda, né? Uhum. Então isso é muito acho que é mais estilo de direção do que condição da cidade. Óbvio que isso influi também, né? Mas se a pessoa sair queimando embreagem o tempo inteiro, né, vai acabar com ela rápida até em Brasília. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto positivo dos câmbios manuais. A manutenção dele é muito simples, a manutenção dele é muito barata. Os câmbios automáticos convencionais, eles também não tem muita complicação, né? Tem alguns câmbios mais problemáticos, como por exemplo o L4 da Citroën, que você precisava de fazer uma troca da solenoide, troca de óleo para evitar problemas. Mas a maior parte dos câmbios automáticos convencionais com conversor de torque, você não precisa fazer manutenção nenhuma, né? Ele tem óleo para a vida inteira. Exatamente, inclusive. Nem troca de óleo. Muita gente tem essa coisa, né? Tem que ficar trocando óleo a cada não sei quantos mil quilômetros. Tem câmbio que pede essa troca, realmente, o fabricante decide, né? E outros que tiveram alguns problemas específicos, mas não é padrão essa necessidade de você ficar trocando óleo de câmbio. Exato. Muita gente até com câmbio manual gosta de ficar brincando de trocar óleo. E antes de vir aqui gravar hoje, estava até lendo uma matéria que saiu sobre isso, no Auto Entusiasta, falando que alguns carros mais novos sequer tem o dreno pra você trocar o óleo do câmbio. Sim. Manual, né? Pra vocês verem como é que não tem esse pavor todo, né? Em cima disso. Um bom exemplo disso foi o câmbio da minha BMW. Era um câmbio 1994. Nunca tinha sido feito troca de óleo. Ele já estava com mais de 100 mil quilômetros rodados. A gente foi instalar no meu carro, foi conferir o óleo para ver se estava tudo bem. E o óleo estava excelente. Ou seja, um carro que já rodou mais de 100 mil quilômetros, já tem mais de quase 20 anos de idade, e mais de 20 anos, né, na verdade, e ainda estava excelente, né? Tem gente que olha o óleo e fala, pô, mas tá escuro, tá ruim. É que oxida, é só isso. É normal. Olha, é oxidou. normal. Ele foi feito para esse período longo, né? Long life. Exato. Já os câmbios automatizados, eles têm uma manutenção que realmente é um pouco mais complicada, né? Você tem que fazer a troca da embreagem, igual um câmbio manual. Você tem que fazer troca de óleo em algum desses câmbios. Então você tem que ter um cuidado um pouco mais especial e realmente seguir basicamente o que está escrito no manual do fabricante, né? Você não precisa de nenhum cuidado extremo, mas você precisa de uma manutenção um pouco mais cuidadosa do que os outros tipos de câmbio. Até onde eu me lembro, pelo menos os mais recentes, né? A manutenção do automatizado era a mesma coisa do manual, não sendo os mais antigos, né? Mas, a grosso modo, se você seguir o manual e o que está recomendado lá, você não vai ter problema. Óbvio que existem carros que dão problemas, né? Isso é normal, tudo que é fabricado em série dá algum problema. Mas não é nada absurdo, né? Na maior parte dos casos. Mas no final das contas, entre automático e manual, pensando que, por exemplo, aqui no caso do Prisma, né? Um Prisma LT hoje e um Prisma Advantage, os dois com motor 1.4, só que o Advantage automático e o LT manual, tem uma diferença de R$1.000. No caso do Versa, por exemplo, que a gente estava andando agora, diferença de R$3.000. Você acha que vale o investimento a mais por um câmbio automático ou você iria de manual mesmo? Eu, Davi, pessoalmente falando, não pretendo pagar tão cedo para o carro fazer uma coisa que eu sei fazer e eu gosto de fazer. Então eu fico com manual. E esse dinheiro aí que a gente economiza pode pegar uma versão um pouco mais equipada, igual o caso desse Prisma LT, comparando com o Advantage, né? E sem falar que você sabendo cambiar é gostoso, você tira um desempenho melhor do carro, você tira um consumo melhor do carro. Então manual é a minha escolha. E em um caso mais específico, né? Pensando, por exemplo, num Polo, num Virtus, que hoje em dia só tem um motor 1.0 turbo com câmbio automático e com câmbio manual apenas 1.6. Qual você iria? Eu fui de Polo, MSI 1.6 manual. Eu acho até muito triste, né, que alguns fabricantes estejam tirando o câmbio manual desse jeito. É uma questão de escolha. Sempre vai ter algum que vai vender menos. É igual, não dá pra deixar de oferecer o vermelho porque tá todo mundo comprando o azul. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa com o câmbio. A gente não devia ser limitado desse jeito. Então depois da gente dar essa nossa voltinha aqui nos dois sedãs compactos, dois concorrentes diretos aqui na faixa mais ou menos dos R$60.000, chegou a hora de dar as nossas conclusões aqui e falar para quem a gente recomenda cada um dos dois tipos de câmbio. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, se você acha trocar de marcha um infortúnio, é melhor você comprar um câmbio automático por motivos óbvios. Mas se você prefere ter um carro mais equipado, gosta de
sentir as marchas entrando, gosta de brincar com a embreagem, o câmbio, vai de carro manual. Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que pensando aí um pouco mais também no uso do dia a dia, se você pega muito trânsito e você realmente não gosta de cambiar, o câmbio automático vai ser uma maravilha para você, você vai ficar extremamente satisfeito. Agora, se você vai pegar muito trânsito, mas a prioridade para você é ter um carro que seja econômico, que vai fazer um consumo bom, por exemplo, vai ser motorista de aplicativo, taxista, vai trabalhar viajando, eu acho que vale a pena ir de um câmbio manual, porque você vai conseguir aproveitar mais do seu carro por conta disso. Desde que você saiba trocar de marcha. Desde que você sabe trocar de marcha. Porque a gente pega muito... não vou falar marcas para não fazer propaganda. Pega muito aplicativos de transporte por aí, que o cara tá arrancando de segunda, passa a terceira e fica de terceira até 80 por hora. E aí ele cogita colocar uma quarta marcha, né? Exato. Aí no caso não vem economia nenhuma. A gente fez um vídeo com o Logan 1.0, perdão, 1.0, com o Logan 1.0 falando exatamente sobre isso no canal, e eu vou linkar o vídeo aí para vocês daqui a pouco, logo nos créditos. Então obrigado aqui por terem assistido, espero que esse nosso pequeno longo vídeo aqui, que vai ficar um pouquinho grande, tenha ajudado a você saber fazer a escolha um pouco melhor da sua compra, né, entre um manual e um automático. E até também se você prefere aqui o Prisma ou Versa, que são carros bem diferentes, mas que ambos têm suas qualidades e seus defeitos próprios. E hashtag Save the Manuals, né? Pra manter a hashtag viva aqui também. Save the Manuals. Ah, e mais um detalhe. Se você compra um carro sempre pensando na revenda, nessa categoria aqui pelo menos, automático e manual não vai ter diferença. Os dois você vai conseguir vender muito bem. São carros que têm uma procura muito alta para os dois tipos de câmbio e que as pessoas hoje já perderam um pouco daquele medo de câmbio automático, né? De pensar, nossa, comprar um carro automático usado... Se eu só vou pensar lá nos anos 80 também, que tinha Santana, Chevette, Monza automático, o pessoal pensava, pô, mas automático é coisa de deficiente. Não é pra tanto, não né? É mais. A gente gosta de manual, mas a gente é a favor também de ter as duas opções sempre. Exato. Acho que isso aí que é o segredo. Compre o que você acha que encaixa melhor. Não compre simplesmente o que está na moda ou o que o seu vizinho falou. Ou então até mesmo o que um canal do YouTube falou, igual a gente está falando aqui. Exatamente. Forme sua própria opinião. O que importa é a sua felicidade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.